Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol Vilas Boas, eu sou responsável pelos treinamentos aqui do Volume. O Volume que é esse hub digital, tá? Ele é responsável pela vertical de logística e mobilidade do Cubo, a gente faz parte da vertical e vamos entrar com uma série de treinamentos. Eu hoje, para o nosso primeiro treinamento, trouxe o meu grande amigo Vitor Gonçalves, tá? Vou apresentar ele aqui um pouquinho para vocês. Eu tive a honra de participar da escrita de alguns livros com ele, só que o Vitor não é só escritor. Ele também fez parte da transformação digital da Sul América, fez parte da transformação digital de grandes empresas, do FIES também. Ele é trainer, então ele tem uma série de treinamentos. Depois eu vou deixar os links, tudo certinho para você entrar em contato com o Vitor. E hoje ele vai vir falar aqui para a gente um pouquinho sobre liderança. Então, Vitor, antes de você começar o seu treinamento, para o pessoal ir chegando, se apresenta, conta um pouquinho de você aqui para a gente. Beleza. Deixa eu puxar aqui. Carolzinha, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Galera que já está chegando, prazer enorme também estar com vocês. Eu tenho uma trajetória profissional que eu acho que ela é meio do avesso em algumas questões, né? Quando você tenta conectar alguns pontos soltos, não parece fazer muito sentido, mas depois ela para mim fez muito sentido e ela foi de alguma forma planejada. Eu fui militar no primeiro momento, na verdade fiz várias coisas. Eu fui jogador de vôlei profissional, joguei no Flamengo, tive um técnico maravilhoso no meu colégio e que ele foi um cara que abriu diversas portas para a minha vida, para a maneira como eu penso. Acho que o esporte me ajudou demais. Dali eu fui para o Exército e fiz a minha faculdade de design, saí do Exército, virei tenente, aí larguei o Exército e entrei numa de me tornar um designer que pensava do avesso, que pensava que Photoshop não ia resolver nada na vida de ninguém, porque eu entrei na faculdade no primeiro momento falando, cara, eu quero aprender a fazer montagem. Eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Então eu pensava, cara, quero fazer a minha faculdade de design para fazer montagem. Não tinha muita coisa na cabeça, não. Mas eu entendi que design era sobre elementos humanos, sobre seres humanos, sobre como a gente funciona, quais são as nossas dores e como é que a gente resolve os problemas que a gente encara. E o design ele se tornou algo muito maior para mim, se tornou a forma como eu projeto as coisas ao meu redor. Então eu mergulhei no design com tudo que eu podia, passei por projetos de design thinking muito grandes, eu saí desse viés do design com um aspecto visual. Eu fui um dos caras que ajudou a construir o novo FIES, no processo de facilitação da criação do FIES, do novo FIES. Participei de projetos de transformação ágil de grandes empresas. A Carol falou aqui da Sul América, um orgulho enorme daquele projeto, das pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Foram quase 3, 4 anos ali vivendo uma experiência única, mas em algum momento também divergindo e vivendo outras experiências como o Brasil Cap, como Allianz, que administra shopping centers, e muita coisa legal. Fiz planejamento estratégico da BBDTVM, maior fundo de investimentos do Brasil, planejamento estratégico do Sebrae. Cara, fiz muita coisa em áreas diferentes. Mas e por que eu falei que é meio do avesso? Ah, mas os pontos não se conectam. Na verdade, se conectam. Porque a única e grande real coisa que faz sentido nisso tudo, e é a mais importante, e é a que tem que fazer, é que nós estamos aqui para resolvermos problemas de pessoas. Então, se você se apaixonar por problemas e por pessoas, não importa o que tu vai fazer. Você vai encontrar métodos, processos, ferramentas. Mas a parte mais importante é gostar de pessoas e adorar problemas. É isso que eu aprendi a ser. Então, por mais que eu tenha me passado pelo design, pelo exército, pelo vôlei, por um monte de coisas, no fim das contas, eu fiz design thinking no MIT, fiz gestão estratégica na Universidade de Copenhague, fiz um monte de coisa que o currículo é legal pra caramba, é bonito, mas na real, nada disso interessa. O que interessa de fato é o quanto eu amo fazer o que eu faço e o meu compromisso com resolver problemas de pessoas. É isso que eu gosto, Carol. Então, eu trouxe um material aqui que é bem focado em trazer uma visão diferente de liderança. Que legal. Eu vou deixar você agora começar. Bom, Eu vou sair aqui um pouquinho. Eu quero fazer um combinado com quem estiver assistindo a gente. Pode ir mandando as perguntas. O Vitor vai falar e no final ele vem respondendo todas as perguntas de vocês, tá bom?
Carol, deixa só Deixa eu tirar aqui o negócio. Deixa só, projeta aí para minha tela, por favor. Aí, boa. Beleza. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para a gente começar. Eu acabei de sair de uma live e foi uma live que eu fiz de um projeto meu, depois eu falo sobre isso. E nessa live saiu uma frase que eu não tinha pensado em falar lá, não tinha pensado em falar aqui, mas ela serviu tanto lá quanto serve aqui. Eu acho que faz sentido a gente começar com ela, porque, na boa, para mim, liderança é uma atitude de vida. Liderança não é um cargo, liderança não é o que está escrito na carteira de trabalho, num contrato ou numa posição formal que te dão dentro de uma empresa. Liderança é a forma como você enxerga a vida e como você trata as pessoas e como você faz com que as pessoas sejam melhores que você. Pelo menos em alguma coisa elas precisam ser melhor que você. Eu tenho uma visão de liderança que é muito, muito baseada em algumas escolas, na escola do exército, na escola do design, na escola da agilidade, na escola da gestão de projetos tradicionais, na escola da TI de alguma forma, apesar de não ter uma formação em TI, mas eu trabalho com TI há mais de uma década. E quando eu olho para toda a realidade, no fim das contas, é tudo sobre pessoas, né? E a gente tem que entender que o século XXI é um século, ele é um século diferente. O Einstein já falava isso, não apenas o Einstein, mas N outras personalidades, como Stephen Hawking, o físico, ele falava que o século XXI seria o século mais complexo de todos. E por uma observação que é bastante pertinente, é quando a gente tem mais dados, volumes, informações para tomar decisões, e no fim das contas as decisões que a gente toma dentro de uma empresa são orientadas e são executadas, são orientadas para que pessoas executem. Então, isso parece até uma frase muito comando-controle, né? Uma frase muito, frase do século passado. E a verdade é que é. Mas no fim das contas, o que um líder tem que fazer e distinguir a sua postura daquele que simplesmente dita as regras e fala para as pessoas executarem as coisas, é trazer essas pessoas para que elas pensem e não apenas executem, mas elas pensem, elas planejem junto, elas sejam parte de um todo, elas se sintam engajadas, empoderadas, energizadas para construir uma realidade única. No fim das contas, o que esse cara tem que fazer como líder, essa pessoa como líder tem que fazer, é viver uma realidade apaixonada por gente, viver uma realidade situacional, e aí eu sou um cara muito direto, muito, para quem me conhece já, para mim é inovação sem romance. O meu papo é inovação sem romance. Eu fui diretor de inovação de uma empresa durante alguns anos e eu sempre abordei a minha visão de inovação muito, tira o mimimi, tira os floreios. E quando eu penso nessa minha visão, eu penso, cara, a gente precisa ter um olhar canalizado, totalmente centrado para que o de fato interessa. Lideranças que abordam uma visão mais controladora, lideranças que têm uma visão mais empoderadora, lideranças que têm uma visão um pouco mais coach, né, que energiza as pessoas e as fazem com que elas descubram suas potencialidades. No fim das contas, eu tenho minhas preferências. Eu gosto mais de uma ou outra, mas no fim das contas a gente precisa ser tudo. Então, quando eu falo que não tem romance, é porque tem casos que você vai precisar ser o comando-controle. Alguns, poucos, mas alguns você vai precisar. Não é o que eu gosto, beleza? Mas em alguns casos você vai precisar. Você precisa ter consciência que nem todas as pessoas na face da Terra estão com o mesmo modelo de pensamento que você. Você precisa ensiná-las, você precisa doutriná-las, você precisa mostrar que existe um caminho diferente para agir, para se desenvolver, para buscar resultado. Tudo isso faz parte de um pacote cognitivo que o líder precisa ter, mas também ele precisa desenvolver habilidades técnicas para desenvolver isso nas pessoas. Então é um pouco sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. E o nosso momento de mundo é muito bizarro, na real, né? Não vou falar de Covid, não, tá? Porque eu imagino que todo mundo já falou disso e eu também já falei hoje. Então vamos para uma outra parada. Olha só que interessante isso aqui. Eu vi essa notícia em novembro de 2019. Eu não sei se vocês viram também, mas vacas russas ganham visor de realidade virtual para reduzir a ansiedade e dar mais leite.
Qual é a ideia? Os caras adaptaram, os cientistas russos adaptaram óculos de realidade virtual para cabeças das vacas e colocaram imagens de campos, pastos verdes, lá, ensolarados, bonitos, para que através desse cenário simulado, dessa realidade virtual, as vacas consigam se sentir menos ansiosas e produzam mais leite. Então isso está em experimento. A gente está num mundo, galera, que se você gosta de leite aí, de repente tu vai tomar leite da vaca que assistiu Netflix. Isso é uma parada que para um ano atrás, de repente, era inconcebível, era impensável, era louco. E o que eu quero falar, o parâmetro de loucura que você tem aí na tua cabeça, esquece, sobe a régua, ele foi atualizado, as definições de loucura foram atualizadas. Se não foi com o Covid, cara, vai com esse lance da vaca aqui. Olha só, vamos falar onde tudo começou, né? Na China? Então beleza, olha aqui a China. Agora vamos falar de uma coisa boa da China. Eu acho isso aqui absolutamente sensacional. Eu olho para essa imagem, cara. Essa imagem foi uma foto tirada em 2013. O morador de rua tá pedindo esmola através de um QR Code. Não precisa dar dinheiro. O cara tem um QR Code, aponta o celular para lá e faz um depósito para uma conta do mendigo, do morador de rua. Aí tu fala, cara, que realidade é essa? Isso é uma realidade de 7 anos atrás. Essa é uma realidade que o mundo já vive há 7 anos atrás. A gente tem uma visão, muitas vezes, míope, por N fatores, beleza? E eu encorajo você que quer ser um líder ou é um líder de verdade, todo mundo deveria ser, na minha opinião, porque afinal de contas é postura, é atitude, é atitude de vida, é buscar um modelo de amplie seu repertório, cara. Olha o mundo, olha o que está acontecendo aí fora, olha quantas coisas inspiradoras a gente não pode trazer pra gente, ou no mínimo, questioná-las. Porque, no fim das contas, quem consome informação pronta não questiona, só repete. E a gente está vivendo um mundo que, porra, por mais que tenha 987 lives simultaneamente lá no Instagram, ou no YouTube, ou onde quer que seja, na boa, 1% disso é conteúdo novo. A maioria é só papagaio de pirata replicando conteúdo que já existe. Eu não tenho tempo para isso, eu não sei você, então eu trouxe coisas aqui diferentes. Então a parada, de novo, eu sou pé na porta. Eu gosto muito desse cara aqui, porque quando eu olho o Waze, eu não sei se vocês usam, mas, ou melhor, usavam, né? Eu não saio de casa já tem um tempo, então não tenho usado. Mas o Waze, cara, é uma parada fantástica para mim, porque ele é uma tecnologia que, se eu for restringir a uma persona que ainda utiliza bastante, que é o motorista de Uber, ou de táxi, ou o que seja, a maioria dessa galera não tem a menor noção de como funciona tecnicamente isso aqui. Só sabe que precisa de internet, sabe qual é o objetivo, fazer você sair do ponto A e ir para um ponto B, dando previsibilidade do caminho, fazendo você chegar em menos tempo, vendo que tem trânsito, né, e coisas adicionais. Mas basicamente, ele sabe isso. Ele não sabe como funciona, ele não sabe da tecnologia por trás, ele não sabe que ele tem que dar permissão a uma série de informações para o aplicativo ter acesso a fazer ele funcionar, o telefone tem que ter disponibilizado acesso ao aplicativo para algumas informações, e GPS, né? E aí tu fala, cara, o cara confia nessa parada que ele não conhece, mas ele não confia num ser humano. Essa é a reflexão que eu faço aqui. Confiança. Esse é o ponto central de por que a liderança no século XXI ainda está um lixo. E na boa, de modo geral, ela tá. Ela vai melhorar. Na minha, se eu pudesse ser tendencionista aqui, eu acho que vai melhorar. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento que aproxima, é um momento de reflexão e é uma bela oportunidade. Se você não está fazendo não está usando essa oportunidade para fazer reflexões para você, é uma pena. Então, o ser humano está refletindo. E quando ele para refletir, e ele vê que ele tem a grande oportunidade de entender que confiança é o ponto central de uma liderança que funciona, de uma liderança que não funciona, cara, não importa se tu vai usar o comando controle, o ágil, qualquer porcaria que você vai usar, tanto faz, não importa. Tem confiança? Você vai saber o que fazer. A maioria dos líderes não confiam nos seus times. Isso faz com que mais de 70% das pessoas estejam infelizes trabalhando para alguém. Eu tenho um livro aqui, agora eu não sei onde é que ele está. Tô olhando ali. Ah, tá ali atrás. Como trabalhar para um idiota. Eu tenho esse livro aqui. No final, depois eu levanto e pego. E é sensacional, porque a maioria das pessoas não se sente motivada, engajada. Cara, nunca o fator, quer dizer, nunca é um generalismo forte, mas em sua maioria o fator não é financeiro. O fator é felicidade. E não é feliz aquele que não tem confiança. Pensa num relacionamento, cara. Se você é casado, casada, sei lá,
seu pai, sua mãe, seu filho, se não há uma teia de confiança entre você e a outra pessoa que você se se o cara é um líder executivo ou se ele é um líder operacional, não interessa. Se não tiver confiança, não tem nada. Então, confiança é o ponto, é o ponto de fracasso. É o ponto de ignição e é o ponto de fracasso de uma liderança que funciona. Beleza? E eu vou contar um pouco mais sobre isso aqui. Eu já me apresentei, então eu vou pular um pouco. Só destacar que eu faço parte da Federação Mundial dos Estudos do Futuro, fiz dezenas de projetos, dou aula na FGV, na Belas Artes, na Universidade de Valença, criei o Fail Nights, a Carolzinha me ajuda com Fail Nights em São Paulo, tenho meu podcast que é o Inovação Sem Romance, tenho um projeto no Instagram que é chamado Serviços pelo Mundo, em que eu viajava o mundo antes da quarentena para contar sobre e fazia vídeos sobre experiências de serviços encantadores por aí afora. Então eu fiz um monte de coisa e sou autor lá da Jornada Colaborativa junto com a Carol e somos líderes do livro de liderança que irá para o forno em breve. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu recebi um e-mail há alguns meses. Não lembro, na verdade não lembro, acho que tem mais de um ano já que eu recebi um e-mail que tinha esse título aí, tinha essa chamada. Foi do Wall Street Journal, eu assinava, e aí eu recebi lá o e-mail falando, a próxima geração aí de bilhões de pessoas que se conectarem à internet talvez nem nunca escrevam e-mail, podem não escrever um e-mail sequer. E aí, por quê? Porque, cara, a revolução tecnológica, a revolução digital, a revolução 4.0, dispositivos conectados, tudo isso faz com que novos hábitos sejam estabelecidos, não apenas a tecnologia, mas ela é uma grande impulsionadora. Novos hábitos estabelecidos mudam as regras. E quando você muda as regras de consumo, você tem que se preocupar para entregar valor enquanto empresa. E aí a liderança é fundamental. Quer ver um negócio? Como é que as organizações entregam resultados de negócio? É assim, galera, na boa. Eu estudei várias formas, eu experimentei várias formas. Para mim é essa. Deve ter outras, beleza? Mas eu vou me restringir a essa aqui. Então, pensa que é assim. Eu preciso ter times que são bons o suficiente tecnicamente. Beleza, eu preciso. Só que com eles eu também preciso ter essas pessoas um olhar mais orientado ao negócio. A gente tem que produzir, agora quando você pensa em software, por exemplo, você vai, pensando em TI, o cara vai desenvolver o software. Não, ele não vai desenvolver um software, ele vai construir um produto. Construir um produto é diferente de desenvolver software. Vou desenvolver o software, vai, linha de códigos, especificação, código, teste, libera para homologação e sei lá o que, vai, modelo cascateado. Quando tu tem que pensar na tua persona, qual é o objetivo, você tem que pensar que dores, você tem que pensar na priorização do que tu vai fazer, qual é o tipo de valor que tu quer agregar naquele momento, mais depois, qual é a tua visão de negócio? Então tu tem que ter uma visão de marketing, são muitas coisas. Então um time competente hoje é um time multidisciplinar que é bom tecnicamente, mas agrega conhecimentos de business, de negócio. E com isso é capaz de desenvolver produtos ali na pirâmide, na parte do meio, Product Management, desenvolver produtos e gerenciar produtos que atinjam o ponto mais fundamental de todos, experiência do cliente. Os 3 maiores desafios de qualquer CEO no século XXI, no Brasil principalmente, é aumentar suas vendas, eliminar desperdício, isso significa poupar, e garantir que o cliente tenha uma experiência única, porque isso é sinônimo de retorno e complementa lá com o objetivo da venda. São 3. Aumentar suas vendas, reduzir ou eliminar desperdício e garantir a experiência do cliente. Então eu tenho que desenvolver produtos que sejam orientados à experiência do cliente. Então eu tenho que ter essa competência. Não dá para tirar do coração da estratégia de uma organização um olhar focado em experiência do cliente. E eu preciso fazer uma gestão de portfólio, gestão dos ativos, gestão dos meus produtos, gestão dos meus serviços, muito orientado ao ROI. Se eu também fizer só para agradar porque é bonito, mas não traz retorno, tira isso da prateleira, tira isso do teu portfólio, não tem por que fazer. É capitalismo, amigo, tem que dar dinheiro. Ah, mas Vitor, isso é uma visão da gestão do século passado. Mas a gente está no século XXI e ele é um século de transição, ele é o século da complexidade. Não adianta eu pegar todos os conceitos bonitinhos que os gurus falam por aí e falar, não, eu vou adotar. Cara, vai tomar um tombo. Porque muita gente ainda não fez essa transição mental, não mudou a sua cultura, não mudou a sua realidade,
A transformação cultural é ponto fundamental, na boa. O que você pode fazer? O teu pedaço, a tua parte, entendendo que esse aqui é o jogo e aceitando que isso vai levar, ter uma curva. 2020 é um ano, cara, 2020, 2021, enfim, nosso século aí, de repente até mais uns 5 anos, é uma visão, é um período de transição muito forte, mais forte de todos. E agora, dado essa imprevisibilidade que a gente está vivendo, ainda se torna mais forte. Então, quando eu olho para isso aqui, eu preciso garantir dinheiro, eu preciso ter esse olhar. Só que eu não posso mais só olhar pelo lucro. Não dá. Uma empresa não existe só para dar lucro. Ela tem que dar lucro, mas aqui, com base em que fundamentos? Pelo olhar da experiência do cliente. E como é que eu produzo uma experiência fantástica com um time que tenha uma capacidade de olhar além do técnico, que olhe o negócio. Então, isso aqui, galera, é o grande ponto. Lógico que entram outros conceitos com frameworks, agilidade, é uma visão de digital, outros componentes. Mas quando eu olho para esses caras aqui, dessa estrutura, isso aqui foi o Gartner que falou, beleza? Não fui eu sozinho, não. Aliás, eu não falei nada diferente do que eu vi os caras falando e que eu acabei levando para minha realidade e que deu certo. Quando eu olho para cá, eu não consigo entender que vai dar certo isso se eu não tiver um líder que seja orientado ao ROI, mas que, mais importante que orientado ao ROI, ele tem uma base ali mais forte, centrada no cliente, só que antes disso, ele tem um cliente mais importante que aquele que está lá fora, que é o cliente interno, é o time dele. Então, se você olhar para essa pirâmide aí, quando eu faço associação com liderança, qual é a base maior? Cara, é o time com capacidade, com habilidade, com uma visão de N características comportamentais e técnicas para fazer dar certo. Então, um time bem preparado é um time que orienta uma construção focada no cliente e que gera retorno. O líder tem que garantir que esse time esteja mentalmente são e produtivo operacionalmente. É isso que um líder tem que fazer, garantir que o caminho tá livre para poder trabalhar, para ser feliz, para errar, para acertar, para tudo que está orientado a uma visão de propósito. E mas é propósito da vida do indivíduo? Não, eu não estou nem falando disso. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, 80% da população no planeta não precisa de propósito para trabalhar. A maioria aí não precisa. Trabalhadores do conhecimento, sim, porque estudaram e entenderam intelectualmente que isso conecta com algo maior. Mas a maioria das pessoas não tem, infelizmente, essa visão. Espero que isso mude um dia, mas essa é uma dura e triste realidade. Então, quando você fala de propósito aqui, eu estou falando de uma visão que integre o time, uma visão que una a galera rumo a um propósito, rumo a algo maior, rumo a uma visão de chegada. Um líder tem que ter visão, o líder tem que ter essa capacidade de unir, formar time, orientá-los e permitir que eles acertem e errem. Mais importante até do que acertar é errar, porque errando se acerta muito. Então essa visão aqui, ela é muito orientada à produção de valor. E aí o que eu sempre falo, cara, não é a tecnologia que define os modelos de negócios inovadores e digitais. Não é. É a capacidade que a gente tem de produzir valor exponencial. Então, olha só essa parada aqui. Eu aprendi uma relação de 3 tipos de empresas que vão dar certo e os seus líderes, e os líderes que estão por trás delas. Isso é uma visão diferente, tá, cara? Isso é bem diferente do que eu vou mostrar aqui. Então, pensa assim. Tem 3 tipos de empresas. Uma delas vai dar certo. Qual é a tua? Esse cara aqui é o John Adams. Ele foi o cara que escreveu a Constituição Americana, segundo presidente dos Estados Unidos, e ele tinha uma frase fantástica. Dizem, né? Não tenho certeza porque eu não estava lá para ouvi-lo falar, mas que era assim: nós seremos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Nós seremos soldados, nossos filhos fazendeiros e nossos netos poetas. Tá aí a frase dele. O que esse cara fala é que existe 3 padrões de comportamentos e os 3 são necessários, mas vai chegar um momento que algo precisa prevalecer e vai deixar uma herança. Os primeiros vão deixar uma herança e uma responsabilidade para os que virão. E isso é associado a 3 tipos de empresa. Primeiro, as empresas soldado. As empresas soldado, elas vendem o básico. Tipo assim, ela não tá preocupada em vender uma história, uma realidade incrível. Ela quer vender o produto. Ela fala, cara, o produto ou o serviço dela. Ela insiste em vender o que faz e não quem é.
O ser humano se conecta com histórias emocionais. Então, esse tipo de empresa aqui é uma empresa focada no commodity, ela tá visão de batalha, é jogo de concorrência. Jogo de concorrência. Ela tá muito preocupada com concorrência. E na boa, que é uma lição importante aqui como um líder, se você for um líder executivo que tá aí, ou qualquer tipo de líder, na boa, se você quer inovar, para de olhar para a tua concorrência. Quando você olha para a tua concorrência, o que você mais consegue é se tornar o que eles são, talvez até pior. Ou um pouco melhor, mas você se torna cópia. É a síndrome da cópia. Cara, uma cópia melhorada não é isso que cabe no século da complexidade. Então, visão de concorrência, de batalha, cai por terra, mas é resultado de uma herança das empresas soldado, daquelas que um dia fizeram sentido. E é um tipo de liderança que fez sentido. Ela foca no preço baixo, ela ataca o mercado, ataca o cliente, vende a obrigação como diferencial. Sabe o que os caras falam? Eles falam assim, eu tenho garantia. Meu diferencial é ter garantia. Porra, não ferra. Eu entrego no prazo. Entregar no prazo é diferencial desde quando? E ela tá preocupada com ela. Uma empresa que é bom para mim. Eu não me preocupo com o meu consumidor. Eu não me preocupo com a qualidade. Eu entrego e acabou. É isso. Quer ver um exemplo? Isso aqui é uma empresa que só se preocupa com preço. Eu procurei há um tempo atrás aí, gráfica panfleto na internet. É porque eu já fiz alguns. No início da minha carreira como designer, eu fiz muito panfleto. E aí eu olhava e eu vi isso aqui e falei, cara, olha só, 4.000 panfletos, só R$ 87,99. Até que surge alguém que bota ali 4.000 panfletos por R$ 87,98. É uma guerra de preço. Não interessa, não tem valor agregado. Aí você tem um relacionamento puramente comercial. Esse tipo de empresa não dá certo. Agora pensa no seguinte, quantas pessoas que você hoje trabalha, que são seus líderes, de repente você é até um deles, mas que são pessoas que vêm dessa geração aí. Aí tu vira e fala assim, porra, meu líder é um babaca. Agora eu vou fazer uma coisa que é contradição, que é padrão no século XXI. Você acabou de falar, Vitor, aí no início, que, porra, a gente precisa ser mais pra frente, não sei o quê, beleza? Agora você tá falando, vai defender o cara. Eu vou defender o cara. O cara viveu a vida inteira num padrão de empresa soldado, tendo um comportamento que é uma conduta específica durante vários anos. Você acha que alguém vai virar e vai falar pra ele assim, pô, muda aí, faz diferente. E ele vai topar. Ele vai te achar maluco, ele vai te criticar, ele vai se sentir ameaçado. Isso não funciona para o cérebro humano, a não ser que ele tenha aí ele esteja conectado com outros padrões e, enfim, por algum motivo ele queira mudar. Mas em sua maioria o cara tá tranquilo, porque eu devo mudar, não faz sentido. Então, não adianta a gente também sair criticando os líderes que fazem besteira, ou líderes que não cabem no século XXI, ou que não cabem com todos os seus excessos. A verdade é difícil para essa galera também, muito. Você não faz, a primavera não dura dois dias, ela dura alguns meses. Então a gente precisa se preocupar com esse negócio, porque a transformação é como as estações do ano, elas levam tempo. E outro ponto, empresas fazendeiro. São as empresas que, porra, elas já amadureceram um pouco. Então tem foco na qualidade, tem foco na estrutura. Elas têm, sabe o que isso significa? São empresas focadas em métodos. Elas desenvolveram abordagens metodológicas para produzir mais, melhor, talvez até mais rápido. Então ali, talvez até mais rápido, não, fato, né? Busca eficiência, escala, já tem uma visão mais globalizada. Ela tenta vender que é a melhor opção. Muitas vezes ela fala, eu sou o melhor, não sei o quê. Isso é uma puta de uma falácia, porque para você dizer que você é o melhor, você experimentou tudo. No fim das contas, isso não é verdade. Ela tá mais preocupada por ser bom para mim do que ir pro outro. Então ela tem uma preocupação já um pouco mais orientada, porra, eu tô fazendo um negócio que tem que ser justo para ambas as partes, é um relacionamento melhor para ambas as partes. Mas eu quero chamar a atenção ali pro tenta vender, que é a melhor opção, porque, cara, na boa, eu nunca vi, não sei você. A Apple não fala que ela é a melhor. A Apple nunca falou que ela é a melhor, mas ela vende celular a R$ 9.000, a galera compra. E tá tudo bem. Eu acho isso lindo, fantástico, maravilhoso. Porque no fim das contas, é uma conexão emocional que a marca estabeleceu com o seu consumidor, que está ligado a um time muito sagaz, muito bom para produzir coisas fantásticas e fazer uma gestão de produto focado na experiência do cliente, mas que dá ROI. É a pirâmide que eu mostrei lá no início. É como as grandes empresas sustentam o seu crescimento. Aquilo ali só é estabelecido com uma liderança que é realmente visionária, uma liderança que é ousada, uma liderança que tem a capacidade de engajar as pessoas e falar, cara, a gente vai fazer aquilo que o mundo ainda não viu. Então você vai precisar criar qual é o teu selo, qual é o teu mote enquanto líder. Você vai precisar, em algum momento, ser um tipo de líder inspirador.
Inspirar pessoas é uma das coisas mais fantásticas que pode existir, ao mesmo tempo ser inspirado por outra também. Porque você sabe quando você é inspirado, você tem um mentor ou alguém que te inspira, sabe o que passa na tua cabeça? A admiração, porque a luz no fim do túnel. Caraca, tem um modelo, tem alguém com quem eu posso trocar, ou tem alguém que eu posso, no mínimo, me espelhar e fazer coisas incríveis. Porque, na boa, cara, a gente tá aqui para fazer coisas incríveis. A Apple faz coisas incríveis. E ela faz, de novo, segue a pirâmide, segue o que eu mostrei lá atrás. E ela é um tipo de empresa que se conecta com isso aqui. Ela é o terceiro tipo de empresa, a empresa poeta. A empresa poeta, ela foca no intangível. Cara, ela não vende iPhone, Mac, ela não vende isso. Ela vende uma história, uma narrativa. Ela vende um contexto emocional que se conecta com as maiores carências dos seres humanos. Uma das maiores carências é fazer parte de algo, é fazer parte de algo maior, é fazer parte de um grupo seleto. O ser humano sempre viveu em tribos, vai fazer história. Aliás, eu fiz uma faculdade de história e abandonei logo no início. Mas eu lembro um pouquinho de algumas coisas que eu vi. A gente vive em tribos, desde que o mundo é mundo. Então, na boa, você precisa entender quem são as suas tribos, entender o que é a dor para elas, o que é a necessidade para elas. Quem faz isso? É a empresa? É. Mas quem é a empresa no fim das contas? É uma estrutura que é liderada normalmente por alguém que inspira pessoas para desenvolverem competências, habilidades incríveis, para desenvolver coisas mais fantásticas ainda com o olhar de experiência do cliente. Isso tem que dar dinheiro. Isso é a fórmula, entre aspas. Eu não gosto de fórmula, mas é isso. Então, quando você olha que você precisa ter uma liderança que provoque esse sentimento nas pessoas, cara, você precisa se transformar. Na boa. Precisa se transformar muito. Então, ele busca o propósito, inspiração, esse tipo de empresa, né? Engaja as pessoas. A Apple não vende, ela é comprada. As pessoas desejam, querem, elas fazem fila para poder comprar seus produtos. Elas imploram para poder comprar produto Apple. Bom para mim, bom para você, bom para nós. Os caras pensam em, por exemplo, sustentabilidade, meio ambiente. Não pensa só na gente, pensa no todo. Quantas agora no cenário de Covid tem várias empresas fazendo doações. A Samsung doou quase 30 milhões de reais desde janeiro. O Itaú vai doar 1 bilhão. Cara, parada fantástica. Aí tem cara de movimento, tem uma cara de causa, tem um negócio mais profundo. É o tipo de empresa que vai imperar daqui para frente, uma empresa orientada ao cliente. E aí quando você pensa ao cliente e uma empresa orientada às pessoas, né? Porque é o people experience também, o employee experience. O funcionário tem que se sentir engajado para produzir tudo isso, senão não adianta, é só discurso. E aí tu requer um alinhamento universal da empresa. Todas as lideranças dentro da estrutura precisam se organizar para dominar o mercado. Você vai ter dois tipos básicos de líderes: o líder águia e o líder galinha. Sabe qual é a diferença? Ambos são aves, ambas voam, ambas têm penas, ambas têm bico, ambas têm pata, mas um é ridículo. Literalmente, quando eu faço a metáfora, não tenho nada com o animal, beleza? Mas a metáfora que ele tem para a liderança, um é ridículo, um é limitado e o outro tem visão. Um voa abaixo, que é a galinha, ou quase não voa. A águia, cara, o céu não é o limite para ela. Quer dizer, até é, beleza, mas ela voa alto. A águia, ela analisa, pega a sua predadora. A galinha, cara, a galinha come titica, a galinha come cocô. É ridículo. Então pensa, vai ter o líder que é limitado, que é o líder que tá preso. Mas aí tu fala, caraca, Vitor, o que eu faço com essa galera? Eu critico? Eu xingo? Não, você toma consciência. Consciência é a parada que tá faltando. A gente precisa ter consciência de que existe uma realidade, que é a que está escrita em livro, que é a que te ensina em curso, que é a que te mostra, é aquela que você muitas vezes chega à conclusão. Pum, é um selo, é um semblante, é um enlatado e é um rótulo. Mas por trás daquele rótulo, quantas coisas não formaram aquele rótulo ao longo da história? Quantos anos? Quanto de carcaça a galinha, o líder galinha, não comeu ao longo da vida para ele se tornar o que ele é? É muito fácil você comparar os dois, né, Vitor? Eu falar, porra, um é sensacional e o outro é um lixo, né? Um é limitado. Agora vamos fazer uma inversão aqui. De novo, contradição. Contradição, galera, é um conceito dos tempos pós-normais. A gente fala que a gente está vivendo um mundo VUCA, volátil, complexo, ambíguo, incerto, não necessariamente nessa ordem, e traduzindo isso do inglês é VICA, mas enfim. Eu nem gosto muito de falar de VUCA. Eu gosto de falar que a gente está em tempos pós-normais. Cara, parâmetro de normalidade subiu a régua. A gente está num mundo dinâmico, num mundo caótico, não tenho a menor noção do que vai acontecer, complexo, que para tomar decisão tá bizarro, tem muitas variáveis.
E a gente está vivendo a controvérsia o tempo inteiro. Porque você lança um conceito, lança um rótulo e tu fala, pô, mas espera aí, agora vamos olhar com mais profundidade. Aí a gente tem que refletir mais. Então, antes da gente criticar o líder que não funciona, toma consciência de por que talvez ele não esteja funcionando. Olha isso aqui. Por que mudanças são tão difíceis? Primeiro, para você mudar uma coisa em você, mudar um comportamento teu, cara, mudar a tua realidade, mudar quem você é difícil. Falei aqui da metáfora da primavera, então olha só essa parada aqui. É importante você entender que mudanças acontecem quando há um propósito massivo que transforme. Quando eu penso numa empresa só vai se transformar quando ela tiver uma visão muito unificada, muito clara, muito objetiva de por que ela quer se transformar. E aí, as pessoas, os líderes, também se transformam a partir disso. Porque é um efeito que vai acontecendo por doses homeopáticas. É praticamente usar sprints do Scrum lá, como a gente fala, usar as sprints para receber leves doses de transformação. Até que em algum momento a pessoa se transforma. Você não tem um escopo definido para uma transformação pessoal. Você tem uma visão de onde você quer chegar. E a cada interação você vai aplicando e fazendo exercícios de conscientização e prática para te transformar. Mas algo que normalmente te dá norte, te dá foco, que é a visão, é isso aqui. É um propósito para transformar. Um líder, para se transformar em algo diferente, ele precisa saber, cara, ter consciência e 2, para onde que eu vou? O que eu quero? Qual é a minha visão? Então você precisa conhecer modelos. Você quer ser uma galinha, continuar sendo, ou você quer ser uma águia? O que você quer ser? E aí entram vários formatos e modelos para pensar nisso. Então eu acredito cegamente. Eu encontrei o meu propósito muito cedo, graças a Deus eu encontrei muito cedo, e hoje eu consigo falar com muita tranquilidade que eu existo para ajudar as pessoas a transformarem a forma como elas fazem as coisas para algo melhor. Sempre há algo melhor. Você está fazendo uma coisa bem? Beleza, sempre dá para fazer algo melhor. Você quer ir para esse próximo estágio? Então é nisso que eu ajudo as pessoas, com treinamento, com consultoria. Essa é a minha vibe, essa é a minha pegada. E aí, isso também tem um outro ponto. Muitas vezes as pessoas, os líderes não se transformam dentro de uma organização porque entra outro fator crítico que é esse aqui. Não são respeitados os seus princípios como ser humano. Olha só, muitas vezes o ser humano toma decisões que não são baseadas no que acredita. Imagina você dentro de uma empresa. Muitas vezes é possível, talvez você já tenha vivido isso, você tenha tomado decisões baseadas em algo que você não acredita de verdade, mas baseado no que você quer transmitir ao outro. Isso é agir contra a sua própria natureza. Né? Isso é ruim. No contexto corporativo, isso cansa. As empresas muitas vezes pedem para que as pessoas mudem os seus comportamentos. Mas esses comportamentos, se você for parar para pensar, estão ligados a seus princípios. E aí, isso é diferente de propósito. Propósito, cara, tá aqui uma mensagem definida, bora, segue. É o objetivo, é para onde o barco tá apontando as velas e que vamos. Valores é um pouco mais complexo. Valores você constrói na tua vida, cara, e você não desmonta tão rápido. A não ser que alguma coisa aconteça, porque o ser humano muda muito com a dor também. Mas eu prefiro não usar a dor para mudar. Até porque já passei por algumas que eu usei e não foi. Me serviu, eu aprendi com elas, mas eu prefiro mudar pelo amor, pela consciência. Então, é diferente de propósito, né? Tá apontado o barco, vai. Valor, cara, é uma parada que tu não muda nas pessoas. Você apresenta portas, e aí as pessoas escolhem qual que elas querem entrar, devido a consciência que elas vão tomar. Você tem que ajudar as pessoas a tomarem consciência da realidade. Se você é um líder, é isso que você tem que fazer. Inspirar é ajudar outros a tomarem consciência da realidade que elas estão vivendo e tudo que elas podem ser, tudo que elas podem fazer. Isso daqui é muito mais flexível do que imputar um padrão de valores. Porque o que vai acontecer é que tem uma galera que não vai concordar com aquele padrão de valores novos estabelecidos na empresa e vão pular do barco ou vão ser jogadas do barco. É isso. Você vai levar agilidade para dentro de uma organização. Se tem pessoas que não pactuam com os valores da agilidade, colaboração, relacionamento com o cliente, proximidade, experimentação, se o cara não pactuar com isso, ele ou vai falar, cara, bandeira branca, eu tô fora, e ele vai embora, ou esse cara vai ser demitido. É isso, é simples. Infelizmente, é simples. É doloroso, mas é simples. Aí, o que você pensa? Porra, cara, o que eu faço? Como é que é a realidade? Essa é a grande questão. Muitos
Eu acredito muito que um líder, quando uma empresa fala esses são os nossos padrões de valores, um líder tem que ajudar o time a entender o que são aqueles valores e por que eles são significativos para a companhia. E ele tem que dar opção de escolha pro cara do time, com certeza. Eu fico pensando, né? Trabalho muito com agilidade. Porra, cara, os Agile deuses aí tem dezenas, tem milhares. Porra, galera que, pô, num cenário desse de transformação, quer chegar lá e ficar dando aula. Quer ficar lá ensinando a galera técnicas, cerimônias, ao invés de ajudar o indivíduo a entender o que quais são os princípios, os valores que ele tem como ser humano, quais são os princípios e valores que a organização está almejando naquele momento, ver qual é o nível de match que rola. É praticamente um Tinder da agilidade, um Tinder da inovação, não interessa, mas você precisa se reconectar com a tua empresa. Se não tiver um movimento de liderança que faça isso, não tem transformação. Só tem tiro na água, só tem mimimi, só tem gente reclamando, só tem gente fazendo fofoca, só tem silos, só isso. Então a gente precisa ter uma postura de liderança mais auxiliadora, mais colaborativa, mais otimista, mais prestativa, muito mais em tentar fazer essa conexão de valores entre seres humanos e empresa do que simplesmente larga aquilo para lá, ou tenta imputar a forceps. Não vai funcionar. E isso aí está muito conectado com o comando-controle, tá? Tentar a forceps. É onde o comando-controle falha. Hoje ele falha para a maioria dos profissionais, para os profissionais de conhecimento, quero dizer. E outra coisa é conforto. Cara, conforto é bom pra caramba, é bom. Eu tô numa zona de conforto, 20 anos, trabalho com a mesma coisa, vem aqui, eu tenho que mudar, ou agora o mundo mudou e porque o mundo mudou eu tenho que mudar a minha forma de liderar. Não, isso aí vai passar, não vai passar. Entendam essa parada, não vai passar. Na verdade, o que acontece é que a gente vai entrar numa nova régua, um novo padrão de normalidade. Hoje é o Covid, amanhã é qualquer outra coisa. Quando as pessoas ficam surpresas com o Covid, eu acho que é uma preocupação legítima, principalmente com a questão da saúde. É muito preocupante, de fato. Mas, quando você pensa que isso aqui é um fenômeno que afetou todo o mercado, vai ver o vídeo do Bill Gates em 2015 ou 2016, sei lá quando lá no TED, que ele falava que o próximo vírus vai ser a próxima situação de crise é um vírus. Ele falou isso lá, cara. O cara não é só mega inteligente. Tem vários livros que já falavam isso. A Lógica do Cisne Negro já falava isso, do Nassim Taleb, que tenha tempo, hein? Então a gente tem que olhar que sempre vai ter mudanças, sempre vai gerar um novo normal. E nesse novo normal, cara, eu tenho que me adaptar e não dá para ficar no conforto. Então, não dá para viver um padrão de liderança 20 anos fazendo da mesma forma. Não dá, não vai passar, vai vir algo novo. E nesse algo novo, como é que você vai se comportar? Como o mercado está se tornando cada vez mais exigente, com a entrega de experiências e tudo, cara, os times precisam estar mais orientados à entrega de valor. Entregar valor não é especificar requisito de software. Entregar valor é experimentar aquilo que o cliente quer e que ele não sabe. É isso é ser ágil também. Então, olha só, tem uma história que eu gosto, que é a do Michelangelo, que ele foi, eu vou resumir, tá? Mas o Michelangelo foi convidado, Michelangelo lá no Renascimento, ele foi convidado para pintar a Capela Sistina, mas muitas pessoas já foram até lá, mas nem sabem qual é a história por trás disso. Isso nasceu de um puta desconforto. O Michelangelo, ele não era pintor, ele gostava de trabalhar com escultura. Então ele foi convidado pelo Papa Júlio II para fazer lá o mausoléu dele. Aí ele tinha umas tretas com a igreja, aí os conselheiros da igreja falaram pro Papa, cara, manda ele embora, não dá não, ele não é um cara muito da igreja não. Aí o Michelangelo ficou bolado e falou, peraí, eu vou queimar minha reputação, vocês me contratam e me demitem? Não, me dá alguma coisa para eu fazer aí, senão eu vou ficar queimado. Aí o Papa voltou com a galera e os conselheiros falaram, manda uma parada que ele não vai fazer. Que oferece isso aqui, mas ele tem certeza que ele não vai fazer. O quê? Pintura. Ele gostava de escultura. Ele não gostava de pincel, ele já falava isso. E aí ele falou, Michelangelo, se eu aceitar, eu corro risco de me queimar. Mas se eu errar, eu vou ficar muito queimado. O que eu faço? Ele aceitou. A contragosto, a contra vontade, num puta de um desconforto, ele saiu da zona de conforto dele,
porque é bom, ele saiu da zona de conforto e foi lá, estudou pra caramba, se trancou, falou com os melhores mestres da pintura da época, puta, aprendeu a fazer essa parada que tá aí e se tornou uma das obras mais famosas, e uma das coisas mais famosas que ele produziu no mundo era de uma coisa que ele tinha acabado de aprender para fazer porque ele não gostava, que é a Capela Sistina, é a pintura da Capela Sistina. Olha que parada bizarra. Talvez você tenha a capacidade de fazer uma coisa fantástica, mas você não faz, que você se autolimita. É a porra da galinha. É a galinha que não está preocupada em experimentar, em ousar, em fazer algo novo. E aí você fala, cara, isso aqui não tem nada de novo. Não, até porque Michelangelo, eu tô falando aí de, porra, 500 anos atrás. Então o que a gente está pensando aqui, galera? Não sei, mais ou menos isso. O que a gente está pensando aqui? A gente precisa sair do conforto. E a gente vai ser jogado na fogueira, porque o mundo está exigindo isso da gente agora. Já é assim. Então, para isso, muda a configuração mental, muda a mentalidade, sim. Mentalidade é resultado de tudo aquilo que você viveu, é tudo aquilo que você experienciou, é tudo aquilo que você ouviu, que você falou, que você acertou, que você errou. Isso constitui o teu padrão de pensamento. E tem uma galera aí, os monges tibetanos, Dalai Lama da vida, que fala o seguinte: a água que você bebe sai no seu suor. Sabe o que é isso? Isso é mantra. Tudo aquilo que você vive de alguma forma entra no teu repertório, e o teu repertório se torna o teu padrão comportamental. Ele resulta no teu padrão comportamental. Então, se você trata uma pessoa, você como líder, trata uma pessoa de maneira mais arrogante, trata como um parafuso, como um maldito de um recurso, que pessoas não são recursos, pelo menos não na minha cabeça. Se você trata dessa forma, mas eu uso isso porque é o nome do modelo do mercado. Muda! A tua cultura precisa mudar. Começa pelo nome, cara. Pô, depois, se quiser, eu falo de cultura aqui, mas muda. A realidade é que você precisa mudar a tua forma de pensar, e para mudar a tua forma de pensar, tu precisa mudar as suas referências. Mudar as suas referências é parar de você fazer o que você faz hoje, porque o que você faz hoje te trouxe os resultados que você tem. Então você vai precisar ter coragem para fazer algo diferente. E aí você precisa ser antifrágil. Por exemplo, antifrágil é um conceito, antifrágil é um conceito do Nassim Taleb. O livro está em algum lugar por aqui. E é um livro, de 2012, se eu não estou enganado, que ficou popular agora. É um livro de 2012, cara. É surreal. A gente só está falando disso agora. Tem gente que nem conhece o conceito. O antifrágil é aquele que é resiliência 2.0. Tomou a porrada, resiliência, de maneira pragmática e como eu vejo e como o antifrágil define tomei uma porrada, caí, levantei porque eu não posso ficar no chão. Agora, tu quer saber o que é antifrágil? Tomei uma porrada, caí, levantei, fiquei melhor, não vou cair de novo para aquilo. E quer saber? Eu vou começar a pegar carona no caos e na imprevisibilidade para ficar mais forte. Eu vou olhar oportunidades enquanto as pessoas olham o temor, enquanto as pessoas ficam lá temendo tudo que pode acontecer. Se você não tem como prever o futuro, projete e crie o seu. É isso. Vitor, é fácil falar, é difícil fazer. É fácil falar, é difícil fazer. Mas isso aqui é um mantra. Se você não escutar o que eu tô te falando, se você não buscar outros autores que falam sobre isso, você não vai constituir esse mantra, você não vai acreditar nessa parada e você não vai fazer. E sabe qual é o resultado de quem não faz nada para se tornar diferente? O resultado é nada. É simples assim. E aí vieram abordagens para ajudar no modelo de gestão. Gestão 3.0, eu energizo pessoas, empodero times, alinho as restrições, porque eu preciso constituir um mínimo de restrições para que um time trabalhe de maneira empoderada, senão pode virar anarquia. Então eu preciso ter um mínimo de controle, eu preciso ter uma orientação focada em desenvolvimento de competências, as pessoas precisam se desenvolver, eu preciso melhorar tudo, eu não melhoro só o que está na minha área, eu melhoro a organização inteira, eu melhoro o mundo. Isso aqui é a visão da gestão 3.0. Eu cresço a estrutura, a minha visão é fazer que dê certo para que cresça. Isso aqui é gestão 3.0, galera. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso aprender um pouquinho mais sobre as disfunções de um time, eu preciso entender que a ausência de confiança gera um resultado extremamente nocivo para a organização. Ele é a base da pirâmide. Eu comecei essa apresentação falando de confiança e termino falando de confiança de novo. A ponta do iceberg é quando as pessoas de um time não estão preocupadas com o resultado. E aí você fala, galera, vou te dar consciência do resultado, vou te mostrar que tá ruim, dane-se. Não é isso. Tem um monte de coisas antes. Tem ali, evitar responsabilizar o outro. Tem a falta de comprometimento. Tem medo de conflito, porque não sabe o que vai acontecer quando o conflito existe. Conflitos construtivos, eventualmente, são bons. Ajudam a gente a enriquecer e crescer.
A aprendizagem acontece quando há desequilíbrio e desequilíbrio no nosso cérebro. Quando você está no conforto, tu não aprende nada, amigo. Então precisa, sim, de algum conflito controlado e construtivo. Existe metodologia para isso. E você precisa entender que a base é: eu não faço nada enquanto não houver confiança. Então o líder que não confia, o líder que não delega, o líder que não empodera, um líder que não dá uma visão, um líder que não é presente, um líder que não está orientado ao auxílio, à visão otimista, à disposição de fazer com que as pessoas se tornem melhores que eles, porque essa é a missão de um líder, ele simplesmente não vai conseguir nada. E o século XXI não vai ter espaço para esse cara daqui a algum tempo. Beleza? Seguinte, aqui eu fui rápido porque eu tinha bastante coisa para falar, mas aqui é um QR Code para vocês avaliarem isso que eu acabei de falar, tudo isso aqui. É uma avaliação do treinamento, a gente vai fazer isso ao longo da semana, tá? Então acessem aí o QR Code, façam a avaliação. Feito isso, eu vou passar aqui para o outro slide, que é o slide de fechamento. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, aí tem um QR Code para acessar direto o meu perfil. Lá no link do meu perfil tem um link que tu acessa vários links, cara, vários projetos que eu estou envolvido, entrego vários conteúdos gratuitos já há muito tempo e agora mais ainda. Meu contato aí, o WhatsApp, eu tenho canal no Telegram, que eu posto pílulas diárias de inovação, então quem quiser participar, entra lá. Estou lançando o meu curso Agile Hacking, vou lançar, então depois vou postar um link aqui para quem quiser saber. Eu só quero pessoas que estejam realmente interessadas. Se estiver interessado, entra lá. Se não tiver, beleza, vamos continuar amigo. Mas é uma formação que vai durar alguns meses, focada em como hackear a cultura da organização para que ela seja realmente ágil. Beleza? Então, meus contatos estão aqui e vou tirar... Cadê, Carolzinha? Bora lá, vamos começar com as perguntas. Já tem uma aqui do Rodolfo, vou colocar aqui na tela. Ele pergunta como fazer a evolução das empresas. Se um soldado consegue fazer poesia. Se um soldado consegue fazer poesia? Eu não entendi, picotou aqui. O soldado, o que ele falou antes? Tá ali, tá na tela. Vitor, como fazer a evolução das empresas? Um soldado consegue fazer poesia. Boa. Cara, olha só, consegue, desde que ele tenha a consciência do que ele está fazendo. Sabe qual é a grande questão? 90% dos comportamentos humanos são emocionais, das reações humanas são emocionais. Ciência explica. Se 90%, pensa comigo, se 95% das decisões são emocionais, são reações, no fim das contas, sobra muito pouco para a gente teoricamente planejar, projetar e raciocinar sobre o que a gente deseja. Então, no fim das contas, quando chega um cenário de que uma pessoa é soldado e ela pode se tornar, fazer uma poesia, ela precisa ter a consciência de o que a levou a ser um soldado. Cara, por que eu me tornei um soldado? Esse é o primeiro passo. Porque você teve... Quem foram os seus modelos? Quem foram suas referências? Quem foram os seus líderes? Qual foi o tipo de conteúdo que você leu, que você absorveu, que você viveu? Quais são os treinamentos que você fez? É sério, cara. É isso. Eu passei por uma transformação gigantesca na minha vida fazendo isso. Então tô dando só o que eu já fiz, né? E recomendei várias pessoas a fazerem o mesmo e deu certo. Então quando você tem uma visão de consciência, você tem o poder. A maioria das pessoas vive no cenário dos 90%, é um cenário inconsciente. O inconsciente é emocional, o consciente é racional. A gente tem uma coisa maravilhosa que está aqui dentro, que é o nosso cérebro, que a gente não aprendeu a usar de verdade ainda. Essa é a verdade. A gente conhece tão pouco o cérebro da mesma forma que a gente conhece tão pouco o universo. Então eu passei alguns anos dentro da universidade estudando neurociência. Eu falei, cara, eu não conheço nada. Eu entrei na pós-graduação para fazer neurociência e saí sabendo menos ainda. Porque no fim das contas é isso. A gente não tem consciência dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Isso dói, isso leva tempo, isso faz com que você... Sabe o que é? A melhor resposta? Para você sair de um soldado, se tornar um poeta, você precisa lutar com quem você se tornou. Então use o soldado para matar quem você se tornou. Se você é um soldado, você dá tiro, você confronta, então batalhe com você mesmo. É a única coisa que você pode fazer. Ninguém vai fazer isso por você. O soldado tem que tomar consciência. É o que um líder tem que fazer, dar consciência. Mas todo mundo vai conseguir. Não, tem gente que não vai. E vai acontecer o que eu falei, pula do barco ou vai ser jogado para fora. E é isso. É lei é darwinismo, cara. Os mais fortes prevalecem, infelizmente ou felizmente. Vi, vamos lá para a próxima pergunta, agora é da Milena. Como incentivar um líder controlador e não ágil
a distribuir o conhecimento, delegar funções, dar espaço para aprendizado e gerir melhor o seu próprio time. Tá, essa é uma daquelas perguntas milionárias. É aquela que o lobo de Wall Street ajuda a responder. Mas eu não sou o lobo de Wall Street, mas eu tenho uma resposta para agora. Mesmo que não seja a única, tá, Milena? Eu já passei por isso, e em processo de consultoria. E sabe o que é legal? A grande questão, de novo, tá em emoção. Cara, quem entender de liderança vai estudar de gente, vai fazer psicologia, antropologia, neurociência, essa parada toda aí. Eu fiz antropologia, fiz neurociência e casei com a psicóloga e tô numa pós de psicologia e trabalho com TI e cultura, né? Então, acho que isso diz bastante coisa. Eu acredito cegamente que o líder que tem essa postura que você está falando, mais controladora, ele não delega porque ele tem medo. A confiança é um reflexo. Né? Ele não confia. Mas ele não confia por quê? Faz o 5 whys aí, os 5 porquês. Cara, ele não confia provavelmente porque ele tem medo. E ele tem medo de quê? De perder o poder. Porque ele aprendeu na escola dele de formação que, provavelmente ele aprendeu na escola dele, que da vida, que se dá bem aquele que tem poder, aquele que tem crachá, aquele que centraliza decisões e toma as decisões por conta. Porque, no fim das contas, a gente vem de uma história empresarial corporativa que quem ganha mais dinheiro? Sabe quem ganha mais dinheiro? Ganha mais dinheiro aquele que corre mais risco. Quem corre mais risco? É o CEO de uma organização, são os diretores de uma organização. Quanto mais hierarquicamente existem cargos, mais acima se ganha porque os caras tomam mais decisões. Então, tomar decisão é sinônimo de status, é sinônimo de poder, é sinônimo de prestígio. Então, a gente vem de uma escola que doutrinou a galera a ser assim. E aí você pode olhar que o colégio é assim. Porra, quem se dá melhor? É quem tira 10. Não é quem tira 9. Não é quem tira 5. Mas, às vezes, o cara que tirou 5 subverteu o pensamento padrão e chegou numa forma completamente diferente. E que poderia estar certa, se não houvesse um filtro de exclusão ali, enfim, hipotético. Então eu acredito muito que a primeira questão entender que existe essa escola que formou esse cara. Então, sabendo que existe a perda do poder, a perda do status, o medo de perder tudo isso, o que você tem que fazer como membro de um time, ou sendo consultor, é garantir que isso vai, na verdade, trazer mais poder. Ele vai deixar de ter apenas o poder para ter também a influência. O cara que vem de uma escola que tem essa visão do poder, do status, do prestígio, ele não quer só o poder. Ele também vai querer a influência. Então, se tu apresenta que ele tem a oportunidade de ter influência, sabe o que você tem que mostrar para ele? Eu falei isso na outra live lá, falo isso muito. A gente não vende, por exemplo, agilidade para alguém. A gente vende os benefícios que qualquer abordagem pode trazer. Cara, eu não vou virar e vou falar para ele que usar um modelo de squads com autonomia vai trazer autonomia. Não é isso. Eu vou dizer para ele que ele vai ter mais liberdade para pensar estrategicamente. Eu vou dizer que ele vai ter mais tempo para poder desenvolver o time, para que o time seja mais produtivo, para que o time agregue mais valor e resultados ao que gera, ao que produz. Isso tudo como? Delegando. Porque eu não vou virar para um cara desse e falar para ele, não, porque felicidade traz efeito positivo para o negócio. Esse cara não acredita nisso. E tu não tem que convencer, tu não tem que vender. Tu tem que fazer ele reconhecer na prática. Como? Tu vende o resultado. Essa é uma galera ligada em resultado. Então você não convence que o cara tem que distribuir conhecimento, que ele tem que delegar. Você tem que falar para ele, cara, você gostaria de que o time produzisse mais? Vamos fazer um pequeno experimento? Vamos fazer o MVP de um comportamento? Qual é o MVP da delegação? Vamos pegar aqui uma galera que a gente entenda que tenha, se você for uma consultora, que a gente entenda que tenha um perfil mais apropriado para ousar um pouco mais, para arriscar um pouco mais, que a gente possa dar um pouquinho mais de liberdade com restrições e ver até onde eles podem chegar. Então você não precisa rasgar tudo de uma vez. Eu acho equivocado pegar lá a gestão 3.0 e tudo que você vê no curso e quer aplicar. Não funciona, não vai funcionar. Vai ter que fazer em dó. Cara, eu falei isso na outra live, vou falar aqui. Qualquer mudança que você faz, nessa pegada ágil, por exemplo, você tem que usar o ágil para implantar o ágil. Você tem que implantar as sprints para ajudar a mudança de pequenos comportamentos ao longo de uma visão que vai levar, sei lá, meses, anos, talvez. Mas você tem que fazer, constante. O segredo da agilidade, o segredo do sucesso é a frequência, é a constância.
consistência e constância. Então, acredito muito por esse caminho. E daí não faz, faz muito sentido a gente apresentar a venda de resultados, faz muito sentido apresentar algo mais estruturado. Por exemplo, quer ver um exemplo muito prático? Eu fiz isso uma vez numa empresa, eu virei para um gestor e falei, cara, você está muito ferrado. Você tem muita coisa para fazer. Você está ferrado. Você está centralizando, eu tinha essa liberdade para falar assim, mas você está ferrado. Sabe o que significa? O teu time não vai entregar, o teu time vai desmotivar, porque o teu time precisa de um capitão e você não está sendo esse capitão. Não é o capitão, não é o cara que pega o leme, bota lá no piloto automático e vai fazer outra coisa. Não, cara, o capitão ele limpa o chão do barco também. Até que as pessoas entendam que ele é uma pessoa confiável e aí elas vão fazer tudo por ele. E aí quando eu falei isso, a pessoa ficou mais aberta. E aí eu peguei o Trello e falei assim, ó, vamos pegar os 7 níveis de delegação do Delegation Board lá da gestão 3.0, do dizer até o delegar completamente, né? Tem que entender um pouquinho lá do contexto, tem 7 níveis de delegação que empoderam menos ou mais as pessoas. Aí peguei lá a parada, abri no Trello e falei, cara, o que você quer simplesmente comunicar pro teu time? Ah, eu quero comunicar isso. Então beleza, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui tu vai comunicar. Agora me fala uma parada. O que você quer que as pessoas decidam e te contem? Não sei. Surgiu alguma coisa? Surgiu, beleza, bota lá. E aí a gente, tudo que era rotina, tudo que eram ações, a gente ia listando. E depois a gente ia reorganizando nos 7 níveis de colunas que eu criei lá no Trello. Cara, essa parada foi revolucionária. Ele começou a, por conta própria, perceber, é onde você fala que você tem que fazer o cara reconhecer. Ele falou, porra, eu vou mudar isso aqui eu não preciso fazer não, isso aqui a galera faz, eu já confio neles. Porque ele vai ver que delegar, na verdade, é livrar tempo para ele agir estrategicamente e ele aparecer mais. Um resultado que o time tem é resultado dele. Então, quando ele toma essa consciência, a coisa floresce. Não sei se foi uma resposta. Trafeguei por muitas coisas e tentei dar um exemplo prático aqui no final, né? Não, foi bem legal, Vi, foi bem legal. O Matheus, a gente tem mais 3 perguntinhas já aqui na fila. O Matheus adorou, tá? Falou que o material foi excelente. Pediu alguma dica por onde ele possa começar a pesquisar sobre conflitos construtivos no time. Boa. Dá uma lida no livro do cinco disfunções de um time, que eu mostrei aqui. Eu não sei, a gente consegue projetar. Não, eu vou passar o nome aqui. Eu vou copiar aqui, vou botar no comentário, tá? O nome, aí tu dá uma pesquisada. Ô, Matheus. Tá aí. Five Dysfunctions of a Team. Acho que é esse o nome do livro. Aí, traduzindo literalmente, é esse. Mas procura pelo autor, porque eu acho que o nome traduzido para português, o livro traduzido para português mudou o nome. Acho que mudou o nome, tá? Mas procura esse cara aí. Para mim é a referência de como você deve ter condutas, comportamentos para ajudar as pessoas a interpretarem o conflito como algo, uma oportunidade de crescimento. Quer ver um negócio? Aliás, Matheus, eu acho que vai ficar mais fácil. Porque o que a gente está vivendo é um puta de um conflito mundial e as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Então, quando você aprende a lidar com uma coisa, você tende a repetir aquele padrão comportamental em tudo. O jeito que o ser humano faz uma coisa é o jeito que ele faz tudo. Só um feedback, a Milena disse que tua resposta foi ótima. E a Dai agora quer saber que um líder é composto pelo seu conjunto de habilidades ou de experiências, Vi? Eu acho assim, a gente tem a liderança de tudo isso, eu acho que a coisa mais importante é a liderança situacional. Tem vários tipos, eu tenho um estilo, fazendo os testes que tem por aí, eu tenho muito forte o líder protetor, eu protejo o meu time para que ele seja o melhor, eu blindo para que ele seja o melhor. Então as pessoas que trabalharam comigo, elas falam isso abertamente no mercado. E, aliás, eu vou fazer um anúncio bem sinistro, bem gigante aí pelos próximos dias, de algo muito importante que vai acontecer sobre um movimento que eu fiz aí recente, mas eu não vou falar nada agora. Enfim, só um spoiler. O que eu estava falando? Eu estava falando das pessoas. Então, tem vários estilos, e eu também caso com líder inspirador. Eu inspiro, eu quero, fazer as pessoas inflamarem os corações, porque a gente é emocional. Então eu adotei esse padrão, porque eu acredito muito nele. Agora, a liderança situacional é uma liderança que você vai trafegar por todos os estilos de acordo com a circunstância. É um conceito, já antigo aí, tem umas décadas.
Mas, por que eu estou fazendo essa conexão? Porque quando você fala de habilidades ou experiências, a minha interpretação foi a seguinte: você quis chamar habilidades técnicas e comportamentais, né? O que ele aprendeu porque ele leu, estudou, alguém contou, e aí por isso se desenvolveu, ou aquele que viveu, porque experiência é o que viveu. Experiência é o cara, eu tenho a comprovação de que aquilo ali é parte da minha vida experienciada. Então, quando eu olho para isso, eu não consigo ver um líder que não se desenvolve sem que ele tenha a experiência com pessoas. Acho que assim, 60, 70% da liderança é composta pela experiência com pessoas. Ponto. As outras, eu não consigo te definir aí, né, os 30, 40% que sobram, eu não sei fatiar a pizza por igual. Eu acho que é muito situacional. Eu acho que dependendo da relação que você tem dentro de um tipo, de uma cultura, você vai precisar ser o cara mais coach. Vai precisar, vai ser a tua predominância. Então, tu vai precisar ter uma habilidade mais drivada na comunicação. Talvez você, num outro perfil de empresa, uma empresa que tenha, muito orientada a meta, a resultado, tipo Ambev, muito orientada a resultado, tu vai precisar ter uma visão, uma puta de uma experiência, mas uma experiência incrível com bater meta, com certeza. Então eu acho que é muito variável, entendeu? Por isso que eu quis falar do situacional. Acredito que, genericamente falando, se nós tivermos um conjunto que una vivência e una teoria, ótimo. Mas isso só vai fazer mais sentido quando a teoria que você elaborou, que você consumiu, foi te apresentado, quando você experimentou e formou a sua. É quando eu falo que você precisa criar as suas próprias teorias. Legal, Vi. A gente tem aqui mais uma do Matheus. O Matheus quer saber como equilibrar a busca de resultado. Um ROI e a busca por desenvolver as pessoas através da jornada de aprendizado e não exclusivamente do resultado em si. Essa daí é também difícil, Vi. Essa é também a pergunta agora é do David Copperfield. Essa é a do mágico. Chama o mágico para responder. Brincadeira, Matheus. Boa. Cara, eu acho assim. Não vai acontecer da noite pro dia, corporativamente falando. Ela vai acontecer. É porque aqui a gente sai um pouco, importante tocar nisso, a gente sai um pouco da liderança de um indivíduo para pensar numa visão corporativa e vai tocar em cultura. Cultura é a identidade da organização. Cultura é o que ela é como. Não é, cara, na boa, cultura não é a porra da festa de fim de ano. Cultura não é manual do funcionário, kit de onboard, porra nenhuma. Isso não é cultura. Sabe o que é cultura? Cultura é a mesa do chefe, como é que ela tá organizada. Cultura é a forma como as pessoas se comunicam, como as decisões são tomadas, como as reuniões acontecem. Isso é cultura. E outros elementos mais. E aí, isso não muda da noite pro dia, porque você tem uma empresa orientada ao ROI com base na experiência do funcionário e na experiência do cliente, porque foi isso que eu disse. Experiência do funcionário, experiência do cliente, da ponta, gerando ROI, porra, esse é o cenário maravilhoso, esse é o cenário perfeito. Para isso, vai levar tempo. Então, isso porque é a cultura que está mudando. E aí, o que você faz no movimento de transformação cultural? Você precisa trazer pessoas que comprem esse jogo logo no início. Você precisa formar alianças. Eu vou fazer um jabá aqui, o Matheus e Carol. Eu fiz, na semana passada, a Semana da Consciência Ágil. O que foi a Semana da Consciência Ágil? Eu quis dar consciência de que a agilidade não é o romance que se apresenta por aí. Cara, agilidade não é fazer daily, não é nada disso. Isso é maneiro pra caramba. Mas não é isso. Isso aí tangibiliza algumas coisas. Então, o que você vai encontrar como profissional ágil? Pô, tu vai encontrar o seguinte, tu vai entrar numa empresa, tu vai estar alocado, muitas vezes por uma consultoria, tu vai se meter com um bando de gente que é da tua concorrência. Como é que tu lida com isso? Como é que tu leva a cultura ágil assim? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Essa é a real, né? A não ser que você trabalhe numa startup e outras coisas. Mas falando de big companies é diferente. Então, eu criei a Semana da Consciência Ágil e lá eu gravei 3 aulas online, aulas de 40 minutos. A segunda que é mais curta.
E foram aulas que eu falei, cara, ágil é isso aqui, ó. Aí, pá, pá, pá. Aí falei de comportamento, falei de mudança cultural, falei de hacks culturais, e hoje eu fiz a aula 4 ao vivo de hacks culturais. E eu falei exatamente isso aqui, cara. A gente precisa formar alianças no movimento de transformação. Para um olhar estratégico como esse que você está falando, precisa ter um projeto de cultura. Ah, um projeto de transformação cultural. Não consigo formalmente porque eu não tenho patrocínio. Beleza, tu vai ter que hackear a cultura da tua organização. Aí é a outra parada. Aí entra o buraco é mais embaixo. Tu quer ver um negócio? Eu vou dar um exemplo de hack cultural, tá? Falei de reunião aqui. Sabe como é que tu faz com que as pessoas participem de uma reunião? Pontualmente, você fala assim para elas, ó, reunião amanhã às 10. Beleza. Vai ter gente que vai chegar às 10h15. Acontece. Né? Agora no cenário de home office é menos provável, mas quando tem deslocamento é mais intenso. Aí o que você faz? Fala assim, ó, nos primeiros 15 minutos da reunião, a gente vai tomar as decisões. Depois a gente vai comentar a respeito. A gente vai tocar em outros assuntos. Beleza? Aí o que o cara faz? Porra, não posso me atrasar. O que tô dizendo? O que é isso? Hackear é subverter. Eu não vou virar e vou falar assim pro cara, chega na hora, hein? Pô, tem um babaca porque chegou atrasado. Você não faz isso. Isso aí você não critica um modelo existente para colocar um novo. Você propõe um novo e deixa a onda rolar. Um novo que seja melhor. Porque quando você coloca essa questão, 9 horas, até 15 minutos a gente toma as decisões. Beleza? Beleza. Se não chegar lá, não vai tomar decisão. Não vai fazer parte. O cara não quer ficar de fora. E aí, daqui a pouco, isso vira hábito. Daqui a pouco isso propaga. Não existe um roadmap de transformação cultural. Existe um plano que você pode, com uma visão e marcos que você vai adaptando. É ágil. E, se nada disso der certo, cara, hackear a parada toda. Aí é hacks culturais. É um tema que eu amo. Tanto que o meu curso Agile Hacking é sobre isso. Vi, a gente tem um ponto que complementa, eu já vou voltar para as outras, mas essa vem para a pergunta do Matheus. Espiritualidade hoje faz parte da cultura organizacional? Depende. O que ele quer dizer por espiritualidade, o Álvaro? Você quer dizer espiritualidade como doutrina espiritual ligada à religiosidade? Se for isso, muitas sim. É isso? Não sei se ele vai comentar aí agora. Bom, não sei. Não sei qual o significado que ele quis dar. Mas se for isso, eu tenho visto que sim. Muito, muito forte. Eu vejo as pessoas se conectando cada vez mais com essa questão humana. E aí, com essa questão humana, o ser humano precisa de uma coisa para se agarrar. Para ele ter luz. Mesmo quando não existe a luz clara, ele precisa de algo para acreditar que há luz. E isso é a fé. Independente de qual seja a religião, independente de ter religião ou não. Ainda tem isso. Então, se for nesse caso, sim, eu vejo que tem muito. Muito, muito. Ou ele ainda não respondeu, se ele respondeu, eu coloco aqui pra gente. O Davi perguntou pra gente, por que alguns líderes têm medo de perder as pessoas? Se faz parte do papel dele formá-las. Essa é a resposta mais fácil que eu posso dar, Davi. Porra, cara, te amo. Eu conheço o Davi, tá? Essa é a pergunta que eu respondo com mais facilidade. Deixa na tela aí, Carol, que eu vou ler de novo. Por que alguns líderes têm medo de perder pessoas se faz parte do papel dele formá-los? Por mais que faça parte do papel desenvolver pessoas, nós como seres humanos, somos seres... O que distingue a gente de qualquer outro mamífero são 3 coisas. Todos os mamíferos têm, de alguma forma tem. Mas o que distingue, de fato, é isso aqui, ó, o polegar opositor, que faz com que a gente tenha o movimento de pinça, que ajudou na Revolução Industrial a gente construir equipamentos, da precisão. Segundo, telencéfalo altamente desenvolvido, cérebro, a gente pensa, diferente de alguns mamíferos por aí. E terceiro, a gente tem uma capacidade de desejar o relacionamento de uma forma única. Por mais que os bichos tenham relacionamento, a gente tem uma forma de relacionar que ela é muito complexa. A gente altera nosso estado emocional por uma palavra que a gente ouve. E muitas vezes sem ter todas as peças do quebra-cabeça para interpretar aquilo que foi dito. Se você quer ver uma experiência, manda uma mensagem, conversa com uma pessoa no WhatsApp sendo monossilábico. A pessoa mandando puta pergunta e você sim, não, ok, talvez. Cara, vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, pô, que porra é essa? Tá puto comigo? O que tá acontecendo? Né, Carol? A cara dela.
E aí, você não sabe que aquela pessoa, de repente, está passando por uma puta de um problema, ela acabou de receber, sei lá, uma pior notícia da vida dela, você não tá vendo, né? Tá na mensagem. E aí você tá julgando, tá criticando, mas ela tá, na verdade, não quer deixar de te dar atenção, mesmo com o mundo caindo nas costas dela. Olha só, relacionamento entre seres humanos é complexo, beleza? Então, dito isso, vem a outra parte. Quando você perde alguém, né? Perde porque ela vai embora, vai para outra empresa, qualquer coisa, o que se manifesta um conflito. Se há carinho, se manifesta, porra, orgulho, carinho e tudo, mas se manifesta também a rejeição. Quando você deixa algum lugar, deixa algum time, deixa alguma empresa, a rejeição se manifesta porque isso é um relacionamento, terminou. E se você tá rejeitando, você tá terminando o relacionamento, é porque teoricamente ele não estava bom para você naquele momento, né? Eu, por exemplo, saio de um lugar e eu tô saindo, eu tô rejeitando aquele lugar na cabeça daquela pessoa. Mas não necessariamente, eu tô indo fazer uma outra coisa. Eu acabei de sair da AD e eu mantenho um excelente relacionamento com a galera lá. Agora, poderia sair um sentimento de rejeição, de uma galera que ia ficar lá, porra, caralho, aí, ó, poderia fazer todo um mimimi e tá tudo bem, acontece, é do ser humano. Também não sei se fizeram, mas acontece. Então a grande questão aqui, galera, é assim, existe uma visão da rejeição que ela é muito nativa do ser humano. Isso a gente não controla, é um impulso emocional muito forte. Inteligência emocional não é aquela parada para você virar um robô, é para quando a emoção aparecer, o como você vai se comportar, como você vai lidar. O líder tem que ter inteligência emocional para lidar com essa situação, tem que ter sabedoria. Ele vai ficar com medo, vai ficar frustrado? Vai, mas ele vai precisar lidar com isso? Vai, também, porque não tem jeito. Então é algo, digo, que faz parte da natureza humana. E o motivo é esse, Davi, rejeição. Vi, o Álvaro, que tinha perguntado para a gente sobre a espiritualidade, ele respondeu aqui que é com relação com realização pessoal, tá? Como uma realização pessoal, essa parte da espiritualidade. Caraca, cara, eu não sei, eu não consegui pegar. Eu não consegui entender aí 100% onde tu quer chegar, porque quando eu penso em realização pessoal, eu automaticamente associo a propósito. Então, quando eu associo a propósito meu como ser humano, como indivíduo, é lógico que eu vou ter uma performance no trabalho muito mais produtiva, muito mais satisfeito e tal, se eu encontrar significado com o que eu faço naquele lugar onde eu estou. Mas esse sou eu, Vitor, né? Cada um tem os seus motivadores. Lá na gestão 3.0 tem os 10 níveis, tem os 10 motivadores intrínsecos, por exemplo, em que, porra, tem o motivador do poder, do status, da criatividade. Eu sou um cara muito motivado pela criatividade. Se eu não tiver liberdade para criar, ferrou. Ferrou. Então eu acho que, se for por esse caminho, tem uma conexão com o propósito e as empresas deveriam considerar, sim, se o propósito do indivíduo está sendo preenchido pelo que ele faz, onde ele faz. Porque se a empresa não olha isso, ela tem grande chance de ter o profissional certo no lugar errado e não sendo produtivo, o que se torna um desperdício. Isso não é lean, não é ágil. Olha como as coisas se conectam. Né? Vi, eu acho que acabaram as perguntas, então agora é a hora dos meus recadinhos. Eu queria te agradecer muito, tá? Por ter vindo aqui hoje com a gente. Foi maravilhoso. A gente nem conseguiu nem estourar tanto, Vitor. Olha, foi só 15 minutos que a gente estourou hoje. Mantivemos num bom tempo, ó. Boa. E aí, agora com os nossos recadinhos, eu vou trazer aqui. Para a gente deixar, tá? Quem curtiu a aula, deixa o feedback, porque é importantíssimo para a gente. Então, preciso que vocês deixem. Quem tiver dúvida e não quis mandar aqui no chat, pode mandar para o nosso e-mail, tá? Para o contato do @volume. A gente vai responder, ou para o meu pessoal, eu coloco em contato, eu vou tirar as dúvidas com o Vitor, eu vou encher o saco dele, fica tranquilo que eu vou trazer as respostas para todo mundo. E tem mais um recadinho aqui. Quem gostou, amanhã a gente vai ter treinamento aqui sobre diversidade, tá? A Michelle, ela é da VLI, ela é especialista em diversidade, ela vai vir contar aqui pra gente um pouquinho desse momento, por que você tem que também trabalhar nisso, qual é a tua motivação e por que você está trabalhando com isso. Então, se inscreve lá para receber
o link, assistir os treinamentos. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar gravado. Vai sim, a gente vai deixar disponível, tá? E aqui é o último recadinho, mas não menos importante. Eu vou colocar todas essas informações aqui nos comentários, tá? As redes do Vitor, essa eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem enquanto eu coloco nos comentários, tá? Se alguém quiser falar com ele, é só achar ele é super acessível, gente. Valeu, Carol. E galera, obrigado. Eu deixei aí 2 comentários no YouTube falando sobre 2 links, na verdade. Um link é pro meu curso. Na verdade, o curso que eu vou lançar as inscrições, o Agile Hacking. Então, gestão de mudança, cultura num nível, vamos hackear essa parada toda, tudo focado em agilidade, tá? Então, se você é um cara de consultoria, é uma pessoa que tem um papel de agilidade, quer levar cultura ágil raiz, de verdade, para dentro da organização, a ideia é essa. Então, só entra no grupo se tiver afim de saber mais. Eu não vou ficar forçando nada a ninguém, tá? Eu não sou esse cara chato, não. Mas se tiver afim, entra lá, que lá vai ter condição e bônus especiais para quem tiver. E eu lancei também um outro canal aí, um outro link, que é o meu canal no Telegram, que é um canal onde eu compartilho pílulas de inovação frequentemente. Então, a galera que quiser fazer parte, ouvir as loucuras que eu falo e os devaneios, entra lá. Valeu? E eu só quero falar uma coisinha. A Marcele amou, tá, o treinamento, ela veio colocando desde o início que estava maravilhoso, que ela tinha adorado. Então, preciso trazer o comentário dela aqui, que eu não ia deixar. Obrigado. Tá, então, obrigada, gente. Foi por hoje. Próximo a gente continua. E não esquece, ó, deixei aqui nos comentários nossos links, por favor, mantenham contato com a gente. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.